Vamos começar. Para falar sobre... Nosso vídeo de hoje é um vídeo para a gente falar sobre a questão da redução das tarifas de Trump em relação aos produtos brasileiros. Mas se nós formos falar sobre os produtos brasileiros, nós temos que lembrar que por trás do tarifaço tinha uma política golpista da extrema-direita brasileira. Golpista, professora, sim. Nós temos que entender que a raiz desses 50% implantado por Trump estava diretamente relacionado ao final da reunião dos BRICS no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 8 de julho. Um dia depois, o Trump implantou o tarifaço, onde ele deixava claro, usava como instrumento político de barganha o Supremo liberar Bolsonaro de todas as ações. Mas nós sabemos que essa parte aí era ideológica. Ele queria afetar exatamente o relatório final do BRICS que o presidente Luiz Inácio leu, porque o Lula, naquele momento ali, ele estava como presidente dos BRICS. E houve um documento feito pelos 10 principais países do BRICS, liderado pela Rússia, Brasil e China, onde definiram claramente que o mercado dos BRICS caminhava para a extinção da moeda dólar como mecanismo de comercialização internacional. Os países do BRICS entendem que corresponde hoje praticamente no PIB a 45% do PIB mundial. É muita coisa, é muita coisa. São os países emergentes, são os países ricos que têm problemas sociais, indicadores de melhoria, tem, mas que arrecada muito, que produz muito e vende muito. Então, nesse momento, o Trump aproveitou as questículas locais, a não aceitação até hoje que a extrema-direita não reelegeu Bolsonaro, que a extrema-direita está com ações no Supremo Tribunal Federal, que a extrema-direita não tem projeto político para o Brasil. Eles têm projeto ideológico, projeto de implantar terror, ódio e a descrença. Ou tem projeto para derrubar as instituições constituídas no Brasil. Nesse cenário, 9 de julho de 2025, o Trump implantou o que ele já vinha vindo implantando nas nações do mundo. Implantou na Europa 15%, botou 30% na Europa, depois negociou com a presidenta do Conselho Europeu, botou 15%, ameaçou 100 para a China, 100% de tarifa, depois botou 50%, depois botou 30%, agora está com 10%, ameaçando o retorno de 100%. Nos países africanos, ele além de taxar 30%, 15%, humilhou o presidente da África do Sul com fake news criada pelo Elon Musk. Elon Musk é esse que era ministro do governo do Donald Trump, que não conseguiu estancar a sangria, que aumentou o desemprego, derrubando funcionários públicos de setores fundamentais para o crescimento do país, a emergência de uma nação em crise como os Estados Unidos da América. Ela colhe os louros do que conquistou no século XIX e no século XX. É por isso, voltando à eleição do Trump, que segunda eleição do Trump, a campanha política, ele chamou a atenção, que o objetivo central dele seria que os Estados Unidos voltassem a ser o mesmo do século XIX. O que tinha no século XIX, professora? Foi o momento em que os Estados Unidos entrou maciçamente na Revolução Industrial e que criou a doutrina Monroe, a América para os americanos, onde eles tiraram a influência, principalmente da América Latina, da influência da Inglaterra, de Portugal e da Espanha. Com aquela teoria, né? Vamos emancipar que eu vou reconhecer sua independência. O caso do Brasil. Se vocês observarem qual foi a primeira nação do mundo a reconhecer a independência do Brasil, está lá os Estados Unidos da América. O próprio nome nosso teve influência. Estados Unidos do Brasil. A nossa Constituição respaldada nos princípios norte-americanos. Voltamos agora ao século XXI. Então, para nós entendermos e baixar a bola do bolsonarismo, que o bolsonarista ele é um torcedor. O bolsonarista não é um cidadão brasileiro, é um torcedor, um fake patriota, porque eles foram para as ruas, pediram invasão de Trump, usaram camiseta, usaram bandeira,
negligenciar a sua própria identidade étnica e nacional, territorial, negando um princípio básico de soberania. Exatamente nesse cenário, o presidente Lula, que é visionário e sabe administrar, tratou logo de subpegar esse tema, pegar firme e trazer o princípio da soberania nacional. O próprio lema do governo mudou, o governo da soberania. Tema esse roubado pela extrema-direita, porque a extrema-direita ela gosta demais de trabalhar com temas belicosos, fake nacionalista, totalitários, combate o pensamento divergente e, acima de tudo, cria um pensamento de uma democracia não democrática. É a democracia do eu mando, eu faço e você obedece. A palavra democracia dentro da extrema-direita, ela é respaldada no princípio do eu. E a democracia, no sentido grego, no sentido contemporâneo das democracias contemporâneas, ela se respalda no princípio do nós. O nós é o que abre uma bandeira para que se emerja nas nações contemporâneas regimes democráticos, democráticos esses que na idade contemporânea atual passamos por uma crise e um retrocesso do avanço de uma extrema-direita que só fala em valores de poder, valores antinacionais, valores que negam a cultura, que negam o gênero, que nega a diversidade sociocultural. Tem palavras que eu não posso falar aqui. Quando eu falo de negar a divergência sociocultural, eu estou me referindo também aos princípios e categorias da sociologia, que é a misoginia, que é a homofobia e o princípio beligerante. Porque dentro de muitas pessoas plana a ideia, o feitiço pela bota, pela arma e pela bala. E dentro dessas pessoas existe o princípio da não sou importante, não sou feliz. E essa extrema-direita traz para essas pessoas o princípio de que vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo. Que foi o princípio eleitoral do Bolsonaro. Eu vou destruir tudo para depois construir. Só que ele destruiu sem construir, a não ser os princípios contrários à democracia. É nesse cenário que Trump se reelege e Bolsonaro tenta se reeleger no Brasil. Mas diante de tantos crimes cometidos, da série de 2 anos de calamidade pandêmica, com ingerência, negligência, imperícia, não compra de vacina, a sociedade brasileira se esgaçou tanto o tecido social da sociedade brasileira que foi necessário dar um basta. E mesmo assim, a diferença foi de 2%, porque Bolsonaro operou com essas mesmas instituições que ele queria destruir, pegou a PRF e atacou os eleitores do presidente Lula no Nordeste e no Norte. E isso deve ter influenciado, com certeza, uma margem de 5, 6% de eleitores não conseguiu chegar lá. Para que a margem fosse a menor diferença possível, e no julgamento do Supremo mostra claramente mapeamento, operação, típico de regimes militarizados, fascistas totalitários. A sociedade se uniu, apesar da divergência, num princípio claro: vamos nos livrar de Bolsonaro, depois voltamos às divergências. Foi exatamente assim que o presidente fez uma frente de muito amigos, mas necessárias, né? É aquele princípio da guerra: para vencer o inimigo maior, vamos nos unir ao inimigo menor, depois nos dividimos e batalhamos novamente, cada um na sua ideologia. É o que está acontecendo agora. Só que o presidente Trump está na área. E a extrema-direita mundial e nacional se respaldou disso há mais de um ano. Desde que Trump entrou em campanha, até antes mesmo de Trump, Joe Biden, essa extrema-direita já fuçava o Capitólio atrás de meia dúzia de republicanos pedindo sanções para o Brasil. Porque se você pensar que essa sanção de 9 de julho, ela foi construída um ano antes. Por que não vigorou? Porque Joe Biden tinha uma relação muito próxima com Lula, era um democrata e sabia que Bolsonaro era aliado de Donald Trump.
O presidente norte-americano, inclusive, mandou o ministro de guerra aqui avisar a Bolsonaro que não tentasse golpe de Estado. Quem primeiro denunciou as ações do Bolsonaro foi a CIA e o FBI. Foi mandado para o Brasil, no auge de 2022, uma ameaça clara. Se der golpe de Estado, nós não vamos apoiar você. Foi exatamente ali que Bolsonaro retrocedeu, porque o 7 de setembro de 2021, Bolsonaro já sinalizava que ele não queria eleição, que ele ia dar golpe de Estado, que ele ia atacar Alexandre de Moraes, que ele ia atacar as instituições democráticas, o Supremo, todos aqueles que não acatassem as suas determinações, porque por trás de Bolsonaro estava quem? O Exército, as elites locais, as elites caudilhas, que não quer crescimento, não quer geração de emprego, não quer geração de renda. Por que você está voltando tão atrás para falar do tarifaço? Porque o tarifaço é a soma de tudo isso. E quando Trump foi eleito, eu me lembro como hoje, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Carluxo, o próprio Bolsonaro postou: a vitória chegou. Eles tinham certeza que Trump atacaria o Brasil. E a sociedade brasileira, medrosa, muitos, né? Culpariam Lula, porque Lula não teria contato com o Trump. O Lula é um ser de alta capacidade de correlação. Tem uma capacidade bilateral, multilateral imensa. O Lula hoje é um dos presidentes mais respeitados, se eu não vou dizer o mais respeitado do mundo. Merecidamente deveria ter o prêmio Nobel. O caso da Venezuela foi operado por Trump. Deixar essa mulher pegar a Maria Corina, prêmio Nobel da Paz, é um assunto aos prêmios Nobel antes dessa mulher. Porque o prêmio Nobel ele prega o amor, a identidade, a liberdade, a democracia. A Corina prega guerra, arma, invasão na Venezuela. É uma golpista. Então, quando o Trump jogou para ele a ideia de que ele queria prêmio Nobel, ele estava botando uma cortina de fumaça, ele estava jogando para Maria Corina, porque o alvo dele seria quem? O Maduro. Porque ele está botando porta-aviões no Pacífico Norte e nas fronteiras, 1.000 quilômetros, 1.000 léguas da fronteira da Venezuela. Então a extrema-direita, quando ela fala uma coisa, você tem que entender o que está por trás daquela mensagem subliminar. Eles estão muito à frente daquilo que eles estão falando. Eles usam falsas bandeiras, mas o objetivo central. Todo mundo achava que, até eu achei que ele queria o prêmio Nobel. Não, ele queria que a Noruega desse o prêmio Nobel a Maria Corina. E a Maria Corina, dentro da Venezuela, iria puxar a visão do mundo e chamar o exército de Trump para invadir. Bingo! Exatamente o que está acontecendo. Agora ele está atacando Petros, que é o presidente da Colômbia, que também não aceita intervencionismo, porque governos anteriores permitiram a Trump e a Biden entrar, e a Bush pai, a Bush filho, a Ronald Reagan, que é o artista que virou presidente norte-americano em 85, botasse exército dentro do território colombiano e só gerou mais dor, mais desgraça para o povo colombiano. E o Petros denunciou que os navios norte-americanos estavam atirando em pescadores, tanto colombiano, quanto equatoriano, quanto venezuelano. Qual foi a resposta de Trump? Ataque ao norte do Pacífico Sul. Coisa que nunca na história da América Latina havia acontecido. Professora, por que essa ação de Trump? É só birra? É só ideológico? Não. É poder. O principal objetivo do Trump é conter o avanço da China, da Rússia, no território latino-americano. Se ele quer a América do século XIX, ele quer a doutrina Monroe. A América para os americanos do Norte. Eles não querem ver a América Latina desenvolvida. Eles querem ver a América Latina como a Argentina está. Como é que a Argentina está? Em frangalhos. Voltou a ter dívida externa. De 6 em 6 meses, o FMI bate na porta da Argentina dizendo quanto vai ser de juro no país. Sociedade com fome, aposentado e pensionista que não paga nem os remédios, nem a comida que come, uma desgraça absoluta. E os ricos, muito bem, obrigada. Esse é o projeto da extrema-direita no Brasil,
na figura quase certa do Tarcísio de Freitas, republicano de São Paulo, e se sair candidato, Bolsonaro exige que ele venha para o PL. Bolsonaro quer total controle. E eu tenho que falar antes do tarifaço o que está rolando no Brasil. Com o tarifaço, o presidente Lula buscou novamente formar uma coligação para enfrentar uma tarifa ideológica, porque por motivos econômicos não existia nenhum motivo para que Donald Trump. Nós temos relações desfavoráveis, eles ganham mais do que a gente, comprando e vendendo. Mas o motivo é único, econômico. Ele necessita dominar a América Latina e o Brasil é o maior país da América Latina, a 8ª economia do mundo e, por coincidência, Lula, presidente dos BRICS e também presidente do Mercosul. Isso para Trump é inaceitável, porque ele não respeita a América Latina. O Trump é um neofascista, o Trump é um totalitário, o Trump é um ser que não sabe administrar. Ele quer o caos, porque o caos chama atenção. Então, é nesse cenário que ele aproveita as questões locais com dimensões internacionais. Que condições locais são essas? A divergência da extrema-direita e não aceitação da derrota de Bolsonaro. Estamos chegando a 3 anos da eleição. E a extrema-direita elegeu senadores, deputados, governadores, não governam. Eles vivem em pleito eleitoral. Vivem privatizando, destruindo, tirando direitos, acorchando o trabalhador e a trabalhadora, utilizando da fé cega neopentecostal. Daí a bancada neopentecostal explodiu nas últimas eleições. E a figura do Malafaia, que vem fechar todo esse cenário de conjuntura que 3 classes mantêm a extrema-direita: o exército, as elites e uma parte da fé cega evangélica. Por isso, e a bem disso, o Trump aproveitou o cenário para atacar os BRICS via Brasil, via família Bolsonaro. E de quebra, possibilitou a extrema-direita bandeira nacional para atacar o governo democrático legítimo de Luiz Inácio Lula da Silva. Só que nós conhecemos o presidente Lula e ele sempre transforma um limão numa limonada. O Lula conseguiu novamente fazer uma coligação, chamar o Alckmin, que mexe com as industriais do Brasil, formar uma junta com o agronegócio e com a pecuária, outra junta com o comércio, e o Alckmin liberando todas essas juntas para que se criasse programas, medidas paliativas para que o Brasil não sentisse drasticamente esses 50% nas tarifas. Compreendendo que os norte-americanos compram mais da gente do que a gente deles. A balança nossa de compra deles é 12%. A deles chega a ser de 45%. Principalmente de quê? Alimento, terras raras, ferro. Entenda, nós vendemos ferro barato e compramos aço caro para nossas indústrias. Por que isso? O investimento na tecnologia, o investimento na educação, nas novas tecnologias. É por isso que o presidente está de olho nos IFSUs, aumentando as universidades. Um país precisa investir em ciência, para não vender aquilo que você tem mais valioso, barato, e comprar o resultado dele por não ter máquina e não ter tecnologia. É o que acontece. No exemplo, claro, vendemos ferro e compramos aço, caríssimo. Por isso que o presidente Lula todas as vezes falou: nunca tive problema de negociação. Se o Trump quiser falar comigo, estou à disposição. Ao longo de 2 meses, passamos por essas questúnculas, aonde a extrema-direita nadou de braçada, pediu de tudo, até o impeachment de Lula. Tentaram jogar um tarifaço que eles pediram, através de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro e do Bolsonaro, que foi para a mídia dizer que todo mundo já sabia o que Trump queria, a liberdade dele. O Flávio, senador, que eu até hoje não entendo porque que esse cara não assumiu o processo crime por coação no curso do processo penal, igual o irmão dele, que sexta-feira agora passou por isso e já é réu dia 14 do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Para chegarmos na diminuição da tarifa de agora, a gente tem que entender que
houve toda uma movimentação dos governadores de direita e de extrema direita que são candidatos. Mas eu vou focar exatamente em um que fez festa com tarifaço, Tarcísio de Freitas. Primeiro, botou o chapéu da campanha do Trump, do Mago, fez girozinho, postou no Instagram, parabenizando o Trump por atacar o Brasil. Se nós formos olhar o mapeamento de quem mais se prejudicaria com o tarifaço, pasmem, São Paulo. 20,4% do que os norte-americanos compram no Brasil vem de São Paulo. E a segunda parte vem da onde? Espírito Santo e depois Paraná. O governador estava fazendo politicagem com um tarifaço que atacou o próprio estado que ele governa. E aí a gente há de questionar por que a popularidade de Tarcísio de Freitas não caiu no estado onde foi mais prejudicado pelo tarifaço. Ideologia, ódio, interesse das elites, quatrocentonas paulista, tanto urbana quanto rural. E exatamente nisso o presidente foi trabalhar para desconstruir esta imagem. E ele conseguiu. O Lula estava com 51,2% de popularidade, porque ele atuou maciçamente com políticas públicas para minimizar esse ataque de Trump com apoio da direita e da extrema-direita brasileira. Dia 23 de setembro, tivemos uma data importante. Foi o discurso do presidente Lula na ONU, onde pela primeira vez o Donald Trump ouviu Lula e todo mundo diz que o JBS e vários outros exportadores já estavam no pé de Trump exigindo a queda das tarifas. E o Trump sinaliza cinicamente, dizendo que em 30 segundos rolou uma química. Mas dias anteriores, empresários que importam do Brasil e exportam, e empresário que apoiou a campanha dele, a família JBS, dos frigoríficos, emprega 70 mil norte-americanos. Doou 5 milhões de dólares para a campanha de Trump. Esse cara, Joesley Batista, articulou uma interação de Lula com Trump. Foi um encontro de 30 segundos, mas já visando o encontro do dia do aniversário do Lula. Um mês depois, 28 de outubro, o presidente Lula recebia a ligação do Donald Trump, iniciando uma negociação para a retirada das tarifas. E aí quem está por trás se acabando nisso? Dudu Banana, Flávio Bolsonaro, os Bolsonaro tentando melar os encontros. Por hora que vem. Sábado nós tivemos a notícia. O Trump, ele mesmo fez o proclame presidencial, né, a lei, e veio à frente da Casa Branca, vestidinho de outono, inverno, de luvinha e tudo, para falar sobre a diminuição dos impostos. Não é nem diminuição, gente. A tarifa normal do Brasil com os Estados Unidos para comercializar é de 10%. Ele voltou aos 10%. Ah, professora, mas ainda tem 40%. Os 40% ainda está sendo negociado. O Trump ainda não diminuiu tudo pelas questões ideológicas, pelo investimento que ele está fazendo nos possíveis candidatos no Brasil para a eleição 2026. O Trump está diretamente tentando eleger o presidente da República Federativa do Brasil. Você que está me assistindo, muito cuidado. O que o Trump quer não é bom para nós. Ele quer o Brasil na condição da Argentina, pedindo de cuia na mão, pedindo dólar emprestado a valores altíssimos e ele dominando e extraindo tudo que pode do povo argentino. Se vocês observarem, o Milei hoje é um nada no cenário internacional. Ninguém ouve nem... Quando ouve Milei, é Milei tentando ser roqueiro. É Milei vendendo livro no meio do estado, na Bombonera, em Buenos Aires. Cometendo atrocidades de gênero, misoginia, homofobia, ações antidemocráticas, falas incoerentes, incondizentes, atacando o Brasil, atacando a Rússia, atacando a China. O Milei é o Bolsonaro com formação superior e mestrado. É o Milei da Argentina. Então, nós vamos falar agora mais especificamente, antes que o bolsonarista diga que não houve queda dos 50%, está em 40%
e os 40% estão sendo negociados. Mas uma coisa eu te digo, já chega a mais de 1.000 itens que estão fora do tarifaço. O tarifaço está virando tarifinha. A não retirada até agora, ela vai seguindo o princípio ideológico de Trump. Então vamos centrar agora, veja como eu fiz uma contextualização para chegarmos agora. Então depois do dia 28, que conversou com Lula, agendou encontro, houve encontro na Malásia. Enquanto isso, a extrema-direita aqui, atacando a popularidade de Lula, fazendo mega operação da chacina no Rio de Janeiro. Depois eles reuniram, fizeram o consórcio da paz, que é de guerra. Abalou 2% da popularidade, mas não, o Lula continua líder em todos os cenários. Ocorre a reunião na Malásia, ali eu disse, vai dar liga, vai dar reggae, e o Trump tira foto com Lula, ouve, faz pergunta, como é ser preso inocente, confirmando o que nós sabemos, que ele sabe que a prisão do Lula foi para eleger Bolsonaro. E Bolsonaro entregar pré-sal, vender refinarias, tirar direitos trabalhistas e outras coisitas mais terríveis que Bolsonaro fez. Agora nós vamos ver o resultado do encontro da Malásia entre Lula e Trump. Isenção tarifária de Trump foi registrada à meia-noite de sábado. O presidente dos Estados Unidos assinou um decreto isentando diversos produtos agrícolas brasileiros da tarifa de reciprocidade, voltando a ser de 10%. É normal nas relações multilaterais. Essa medida visa combater a inflação. Os Estados Unidos estão mergulhados em inflação, desemprego, rejeição, pedido de impeachment de Trump. Nós vimos aquele movimento No Kings, não queremos rei, que não é um movimento de agora, já tem mais de 6 meses. A sociedade, 2.500 cidades, cerca 2.500 cidades, os estados pêndulos que deu vitória a Trump, todo mundo na rua pedindo que cumpra a Constituição, o Estado Democrático Norte-Americano. A situação de Trump é péssima, greve que vai acabar segunda-feira administrativa. Você sabia que até hoje Trump não tem 1 centavo de orçamento público para trabalhar? Teve que haver acordo porque ele queria acabar até com o Obamacare, que é um tipo copiado do SUS brasileiro. Ele pegou um ambulatório parecido com o SUS e o Trump queria destruir. Coisa que Tarcísio de Freitas, que a extrema-direita quer acabar, com o sistema público de saúde. Privatizar para as elites médicas hospitalares do Brasil. Então você que vai assistir, entenda o cenário que está acontecendo no país. Eu sou uma educadora, sou socióloga, peço a vocês inscrições no meu canal, eu sou Sandra Gugel News. As inscrições, compartilhamentos, é um jornalismo independente. Esqueci de pedir a vocês, eu vou pedir agora a sua inscrição, a sua confiança. Se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer. Então vamos agora focar no final do vídeo para não ficar longo, né? Vamos falar quais são os principais produtos que foram isentos para a taxa de 10%, que é a taxa normal de importação. O café, carne de boi, suco de laranja, concentrado ou não concentrado, tomate, banana ou outros agrícolas, minerais, químicos e tecnológicos. Detalhes adicionais desse decreto. Alerta! A sobretaxa adicional de 40%, referente ao artigo 301 dos Estados Unidos, sobre o café e outros itens brasileiros, ainda está em negociação. Aí é o que? Marcos Rubio e o Mauro Vieira do Brasil. E a equipe econômica do Alckmin, reunidos ainda negociando. E pode ter sido totalmente removida por esse decreto, gerando incerteza para a exportação? Não, certeza. Esses produtos que eu falei que é de interesse norte-americano, eles já baixaram. Perceba como Trump, ele é um mercantilista. Precisa de carne? Baixo. Precisa de suco? Baixo. Precisa de eletroeletrônico, terras raras? Baixo. Agora ele baixou tudo que é de interesse do mercado americano, norte-americano. Repercussões políticas no Brasil. Claro que a extrema-direita quer polarizar. Teremos duas visões, da direita e da esquerda. Mas eu vou colocar a visão institucional também. A esquerda, na base aliada,
defenderam uma reação firme e diplomática, acusando a oposição, especialmente a família Bolsonaro, de antipatriota que são, e de sacrificar a economia nacional em benefício do alinhamento à política de Trump e ao desejo de eleger o próximo presidente de 2026. Tudo dentro da coerência. A direita, a oposição, a extrema-direita, ligados a Bolsonaro, tentaram culpar o presidente Lula. Imagina, a família Bolsonaro pede tarifa, pede intervenção, invasão militar e quer culpar o presidente Lula. E o Supremo, pela crise comercial, alegando que as sanções eram uma reação ao autoritarismo no Brasil. Apesar de criticarem a tarifa, usaram a situação para atacar a diplomacia do governo. Ou seja, a extrema-direita tentou transformar o limão numa limonada e azedou. A responsabilidade caiu nos braços da direita e da extrema-direita. E hoje, existem dois seres que estão decaindo de popularidade. Eduardo Bolsonaro hoje é o ser mais rejeitado do Brasil, 68%. Em segundo, Jair Messias Bolsonaro. E todos que se aliam a ele. Por isso, muito cuidado com essas operações midiáticas de chacinas, porque eles só restam a ele agora o ódio, a guerra e a incerteza para 2026. Enquanto isso, o Brasil tem a certeza do crescimento econômico, da diminuição dessa tarifa. O agronegócio está feliz, o pessoal da indústria está feliz, o pessoal do comércio está feliz, mas mesmo assim não largam a mão da extrema-direita nacional. Então eu vou ficando por aqui, ficou um pouquinho maior, 30 minutos, mas é necessário para a gente entender, até chegar a essa isenção parcial do tarifaço, a gente tinha que entender um cenário geral com ações locais.